Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao nosso projeto de estudos catequéticos, vamos iniciar um estudo sistemático do Catecismo da Igreja Católica. Este catecismo aqui, que foi promulgado e aprovado pelo Papa João Paulo II no ano de 1992, através de uma Constituição Apostólica chamada Fidei Depositum, ou seja, o depósito da fé. Este catecismo ele é fruto do Concílio Vaticano II, concílio que ocorreu na década de 1960, entre os anos de 1962 a 65. Eu tenho aqui o compêndio do Concílio Vaticano II. Este concílio legou à Igreja 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. E, passados 30 anos do início deste concílio, foi promulgado este novo catecismo, trazendo o ensino que foi atualizado, o ensino da nossa fé católica, que foi atualizado nesse Concílio Vaticano II. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a história desse catecismo, como ele foi formado. E para isso nós vamos utilizar 2 documentos, que é justamente a Constituição Apostólica Fidei Depositum, que promulgou e publicou o catecismo, e posteriormente, 5 anos depois, em 1997, a Carta Apostólica Letamur Manioperi, que aprovou a edição típica latina do catecismo. E aí nós vamos ver a importância desse catecismo, como ele foi formado, e futuramente, nas próximas aulas, vamos adentrar no estudo em si do catecismo. A Constituição Fidei Depositum diz, né? Guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, inaugurado há 30 anos pelo meu predecessor João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da igreja e, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurarem e acolherem o amor de Cristo, que excede toda ciência. Então, inicia assim a Constituição falando do Concílio Vaticano II. Depois vem aqui falando sobre a finalidade do concílio, né? Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Então, essa aí foi a missão principal do concílio, né? Guardar esse depósito da fé, essa fé que a igreja carrega há 2000 anos, e apresentar esse precioso depósito da doutrina cristã para o homem moderno, para o homem do nosso tempo. O último concílio tinha sido realizado nos anos de 1880, e o Concílio Vaticano II começou em 1962 a 1965. Então, foi um concílio que buscou fazer essa atualização, esse adornamento da nossa fé católica. E aí, continua o Papa João Paulo II dizendo na Constituição Fidei Depositum, contando a história, ele diz que em 25 de janeiro de 1985, foi convocada uma Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. Então, a finalidade dessa Assembleia era justamente celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II e aprofundar o seu ensinamento para aderir melhor a ele
e promover o conhecimento e a aplicação do mesmo, ou seja, promover o conhecimento e a aplicação do concílio. Tinha 20 anos no encerramento do concílio, então, essa Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, convocada pelo Papa João Paulo II, tinha essa missão, né? Celebrar as graças espirituais do concílio e aprofundar nos ensinamentos. E aí, nessa Assembleia, os padres sinodais, ou seja, os bispos, expressaram o desejo de que fosse composto um catecismo, um compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que ele seja como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões do mundo, né? Então, a apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Então, o que aconteceu? No ano seguinte, no ano de 1986, foi composta uma comissão de 12 cardeais e bispos e mais 7 bispos diocesanos na comissão de redação para apresentar o projeto desse catecismo pedido pelos bispos aí no Sínodo dos Bispos do ano de 85. Então, pode-se dizer que o catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. A comissão criada para a elaboração desse catecismo foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. Então, foram 6 anos de trabalho intenso para a elaboração desse catecismo. Foram ouvidos os bispos do mundo inteiro. Cada bispo, cada conferência episcopal mandava as suas colaborações. Essa comissão se debruçava sobre essas colaborações e foram elaborando o catecismo. É justo afirmar que este catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade o meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida eclesial. O concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a sinfonia da fé. A realização deste catecismo reflete, desse modo, a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da Igreja. Então, mostra aí a unidade da Igreja, mostra a participação de todos os bispos do mundo no trabalho de desenvolver o projeto desse catecismo, de chegar ao texto final desse catecismo. Como é a distribuição da matéria no catecismo? Como ele foi dividido? Bom, um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. Então, por isso que é um trabalho muito minucioso. Tem que se apresentar de forma orgânica o ensinamento, se baseando nos 3 pilares da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição Apostólica e o Sagrado Magistério. Observar a herança espiritual dos padres da Igreja, dos santos e santas da Igreja, das explicações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo foi iluminando a Igreja. Então, para responder a essa dupla exigência de apresentar a doutrina de sempre da Igreja e apresentar ela de uma forma nova, o catecismo, por um lado, retoma a antiga ordem tradicional, já conhecida pelo catecismo de São Pio V, que foi o catecismo
fruto do Concílio de Trento, articulando o conteúdo em 4 partes. Aqui eu tenho um exemplar desse catecismo de São Pio V, o chamado Catecismo Romano. Essa aqui é uma versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566. Então, esse catecismo ele segue o mesmo padrão do catecismo romano. E que padrão é esse? Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é o credo, ou seja, no catecismo nós vamos encontrar lá a profissão de fé. A segunda parte, a Sagrada Liturgia, com os sacramentos em primeiro plano. No catecismo nós vamos ver lá a celebração do mistério cristão. A terceira parte, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos. Ou seja, a terceira parte, a vida em Cristo. E, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de um modo novo para responder às interrogações do nosso tempo. Ou seja, seguiu-se o modelo tradicional de divisão, mas apresentando o conteúdo de uma forma nova para responder às interrogações do nosso tempo. E qual o valor doutrinal desse texto do catecismo? Diz aqui o próprio Papa João Paulo II, na Fidei Deposito, né? O Catecismo da Igreja, que aprovei no passado, dia 25 de junho do ano de 92, cuja publicação hoje ordeno, hoje que dia? No dia que ele promulgou a declaração, a Fidei Deposito, no dia 11 de outubro de 92. Em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva a ele para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. Ou seja, é um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão especial, norma segura para o ensino da fé. Ele continua aqui. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica, a todas as igrejas particulares, em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Ou seja, o Papa, ao apresentar este catecismo para a igreja, ele diz que ele está prestando esse serviço de confirmar os irmãos na fé da igreja, porque ele está mostrando aqui um texto seguro, um texto autêntico do que a igreja crê e celebra, e ao mesmo tempo reforçando os laços de unidade na mesma fé apostólica, demonstrado isso através da colaboração de todos os bispos para a elaboração do texto do catecismo. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica, e de modo muito particular para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica. Então, o Catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança, 1 Pedro 3,15, e queira conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Portanto, o Papa deixa claro que o texto deste catecismo ele é um texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. Ele é um texto que responde
a todo aquele que pergunta a razão da nossa esperança, a todo aquele que pergunta o que vocês creem, em que crê a Igreja Católica. As respostas vocês encontrarão aqui no Catecismo da Igreja Católica, que se fundamenta na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério da Igreja. Depois de promulgado o texto do Catecismo, em 92, passaram-se 5 anos e, em 1997, foi aprovada a edição típica latina do Catecismo, que é justamente essa que eu tenho aqui em mãos. Qual a diferença desse texto para o texto aprovado em 1992? O texto aprovado em 1992, ele foi publicado na língua francesa. E a língua oficial da Igreja é o latim. Então, depois, no ano de 93, o Papa João Paulo II constituiu uma comissão para a elaboração desse texto latino, a partir daquela edição que foi feita na língua francesa. E aí, durante esses 5 anos, a Igreja continuou, a comissão continuou a receber sugestões dos bispos e houveram algumas modificações secundárias no texto até chegar nessa edição final aqui, chamada de Típica Vaticana, ou edição Típica Latina, porque o texto foi escrito em latim, o texto oficial. Então, o Papa, através da Carta Apostólica Letamur Manioperi, que quer dizer alegremos-nos grandemente, ou é motivo de grande alegria, ele publica o texto típico latino, aqui, ó, Carta Apostólica Letamur Manioperi, com a qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Ele inicia aqui dizendo: alegremos-nos grandemente com a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Com essa carta apostólica, nós a aprovamos e promulgamos como redação definitiva deste catecismo. Isso acontece depois de cerca de 5 anos da Constituição Apostólica Fidei Deposito, de 11 de outubro de 1992, em comemoração do 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, o qual acompanhou o primeiro texto do catecismo em língua francesa. Então é isso. Em 97 foi aprovada a versão típica latina. E aí o Papa diz aqui: elaborada pela apropriada comissão de cardeais e bispos, instituída em 86, o catecismo era por mim aprovado e promulgado com a citada Constituição Apostólica, ou seja, a Fidei Deposito, a qual mantém ainda hoje a sua autoridade e atualidade, e tem a sua realização definitiva na presente edição típica latina. Com a promulgação odierna da edição típica latina, conclui-se, portanto, o caminho de elaboração do catecismo iniciado em 1986 e foi levado a feliz termo o auspício da supracitada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. A Igreja agora dispõe dessa nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica. Isso aqui tudo é citação da Carta Apostólica Letamur Manioperi. A catequese encontra nessa genuína e sistemática apresentação da fé e da doutrina católica uma via plenamente segura para apresentar com renovado impulso ao homem de hoje a mensagem cristã em todas e em cada uma de suas partes. Então, assim nós iniciamos essa introdução ao catecismo, contando um pouco da sua história. Foram 6 anos de trabalho para a elaboração do texto, que foi publicado primeiramente em francês, depois de mais 5 anos
foi publicada a edição típica latina, edição típica latina, que é o texto em latim, o texto oficial, que mantém a mesma substância daquele texto que foi publicado em 1992, em francês, com pequenas alterações que foram sugeridas aí ao longo desses cinco anos que se passaram. Diz assim, ó, elaborado pela apropriada Comissão de Cardeais e Bispos, o catecismo, por mim aprovado e promulgado, mantém ainda hoje a sua autoridade e atualidade e tem a sua realização definitiva na presente edição típica. E aí, nas próximas aulas, nós iremos adentrar no estudo do catecismo em si, e já colocamos esse projeto aí desse estudo sistemático do catecismo nas mãos de Deus e pedindo a oração e a intercessão de vocês. Será um trabalho longo, lento, mas com a graça de Deus muito profícuo. E nos vemos com fé em Deus na próxima aula. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.